Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou usar da luz natural, então pode ser que fique um pouco mais claro, depois um pouco mais escuro. E vou trazer uma história de escola para vocês. Por enquanto são histórias de escola, talvez a gente fale sobre outras histórias depois. É um relato bem resumido e eu vou começar lendo um trecho, uma passagem do livro Pedagogia da Indignação. Abre aspas. É por isso também que não me parece possível nem aceitável a posição ingênua ou pior, astutamente neutra, de quem estuda, seja o físico, o biólogo, o sociólogo, o matemático ou o pensador da educação. Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos, constatando apenas. A acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, intervenção na realidade. Esse trecho, essa passagem tem a ver, pelo menos tem alguma relação com o relato que eu vou trazer para vocês. Então, vamos lá. Para quem quiser pegar uma água, um café ou qualquer outra coisa para sentar e ouvir. Dia desses, lembrei de uma história. Na verdade, da minha história. Eu começo então, e não pretendo dizer tudo aqui, mas quero trazer períodos que me marcaram e que assim eu não pude e nem posso agora passar neutra da realidade que vivo e que eu identifico. Outro dia veio à minha cabeça memórias da infância, memórias de quando eu jogava futebol, um futebol alegre. Não me recordo de quando eu me senti gente. Tampouco me recordo de quando o futebol apareceu na minha vida. Mas este futebol alegre, jogado na rua e logo levado por mim também para a escola, se tornará, abre aspas, não pense que ele deixará de ser alegre, mas também se tornará um futebol que carregará algum peso. Na época, não compreendia bem, mas hoje posso dizer que não era um peso que me estacionava, e sim um peso que me levava para frente, se é que vocês me entendem. Contudo, não expliquei o porquê me coloquei a pensar sobre as memórias que me afetaram e que me afetam vez ou outra, que me fazem recordar certos espaços e certos tempos. O que me bateu outro dia foi de quando uma professora que me deu aula do 1º ao 5º ano me disse a seguinte frase. Dentro desse período, ela deu aula em algum desses anos, eu não vou colocar qual. Mas ela disse a seguinte frase, abre aspas. Bruna, não se comporte assim. Você está parecendo um moleque e não está parecendo uma menina. Lembro-me que tal frase tinha relação com aquele tal futebol. Naquele momento pensei o seguinte, muito criança ainda, não compreendia por que não podia me comportar daquela maneira. Ao mesmo tempo, se para jogar futebol era necessário me comportar como menino, eu me comportaria. No fundo e posteriormente, bem mais tarde, eu entenderia que na realidade queria me portar apenas como uma menina que jogava futebol. Ainda aqui, eu não quero dissertar sobre questões de gênero. Só quero mesmo jogar o acontecido. Assim, para fechar, depois da fala da professora, qual foi o desenrolar, Bruna? Depois daquela fala, tive pensando hoje, um dos primeiros atos políticos em relação ao futebol. O que eu quero dizer é que, a partir daquele momento, eu tive um dos meus primeiros atos políticos em relação ao futebol e como eu ia agir a partir de então. Bom, em relação à professora, dentro daquela época, ignorei a sua fala. Não sei se eu bem ignorei, mas as minhas memórias recordam isso, como se eu tivesse a ignorado. E continuei a mostrar, a atuar, a fazer, a praticar, a desempenhar o futebol.
a discursar sobre esse esporte que para mim era tão e ainda é tão vibrante. Dessa maneira, eu demonstrava não estar neutra dentro da realidade que eu vivia, interferindo e causando nem que sejam pequenas rachaduras dentro daquele cenário escolar. Mesmo que talvez de uma forma não tão óbvia, nem tão consciente por ser criança. Mas eu tenho certeza que causava, como diz nosso querido Foucault, que eu causava rupturas dentro daquele cenário escolar. Isso para mim, mais tarde vai ser bem importante. Mas, meus amores, não se engane, aquelas pequenas resistências ou essas memórias que vez ou outras elas me vêm, aquelas e agora resistências, não acabam por aqui.